Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 27 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Conselho para Esposas Cristãs. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Efésios capítulo 5, no verso 21. E aqui, a Bíblia nos ensina o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo iniciou a sessão sobre relacionamentos com Efésios capítulo 5, verso 21, o texto que lemos no início, passagem que conecta duas partes, em que defendeu que os membros da igreja se submetessem uns aos outros. Os filhos de Deus devem fazer isso no temor de Cristo. A primeira de várias vezes que Paulo identificou o relacionamento com Cristo como o mais importante e determinante. Paulo também convidou as esposas a se sujeitar ao marido como ao Senhor, o que está em Efésios capítulo 5, verso 22, indicando que falava da submissão de esposas aos seus respectivos maridos, conforme também está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 5. Em Colossenses e em Efésios, Cristo, e apenas Ele, é identificado como o cabeça da igreja, que é seu corpo, sendo Ele próprio o salvador do corpo, de acordo com textos como Efésios capítulo 1, verso 22, capítulo 5, verso 23, Colossenses capítulo 1, verso 18. Por analogia, e preste bem atenção nisso, por analogia, o marido é o cabeça da esposa, conforme Efésios capítulo 5, verso 23, sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. A passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Esse verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos e nem distorções. Entenda uma coisa, por favor. Quando a Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido ou ser submissa a ele, não é no sentido de humilhação. Não é e nunca foi no sentido dela se tornar um ser inferior, como se ela fosse uma serva do marido. Deus nunca pensou dessa forma. Eu sei, eu entendo, tem pessoas que distorcem isso. Existem maridos que tratam suas esposas erradamente assim. Esse nunca foi o plano de Deus. Deus criou o homem e a mulher e os uniu em matrimônio para que ambos desfrutassem de um ambiente de harmonia, um ao lado do outro. Nunca, jamais, de forma alguma, um acima do outro. Preste atenção no que a escritora Ellen White escreveu no livro O Lar Adventista, na página 92. Preste bem atenção nisso. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor nem é o marido no verdadeiro significado do termo. Você entendeu? Um homem que abusa de sua posição, que abusa de sua esposa, que maltrata, nunca jamais será o cabeça da família. E para aqueles que pensam que o fato do homem ser o cabeça da igreja é se colocar numa posição de superioridade, tire isso de sua cabeça. Sim, a Bíblia diz, e é um fato, o bom marido, o bom pai, o bom servo de Deus é o cabeça da família. Mas isso no sentido de representatividade. Deus o colocou ali como um sacerdote. É nesse sentido. Em nenhum momento Deus planejou ou sugeriu que o homem deva ser um ser superior à mulher. Não é esse o ponto. Eu sei, eu entendo, repito como disse agora há pouco, tem pessoas que distorcem isso, o que traz vergonha e má interpretação aos textos da Bíblia. Homem e mulher foram criados para andarem juntos, em harmonia. Um não é maior ou mais importante que o outro. Os dois são, um para o outro, igualmente importantes. Esse é o sentido de submissão que a Bíblia diz. Não no sentido de se humilhar, de se rebaixar, de se tornar uma serva, mas no sentido de amor, devoção
e respeito. E o marido a mesma coisa. E que fique muito claro isso. E ao concluir nossa lição, deixo com você aqui o texto da leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 113. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito. E até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.